Pode ser, meu irmão. Muito obrigado. Amém. Jesus. Deus seja louvado. Amém, amém. Glória a Deus. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Deixa eu dialogar um pouco com vocês aqui. A paz dos seus inscritos, ouvintes, visitantes dessa obra, vizinhança, família, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, estado de Minas Gerais e a todos. Olha para você ver. Deixa eu encostar aqui. Eu vim informar a paz do Senhor Jesus que está chegando o aniversário da Igreja Ministério Chama de Fogo e Fé, Igreja Pentecostal. Olha, é a mesma coisa que eu posso dizer, vai se formar 9 anos de pura luta, conquistas, vitórias, várias, como é que eu posso dizer? Eu vou até mostrar minha carteirinha. Olha, aqui. Foi uma lista do evangelho, do trabalho do Senhor nesta igreja, nesse ministério nosso. Direção geral, pastor Simão, Daniel Evangelista. Porque eu vou te dizer algo. O pastor, ele cuida da igreja da ovelha. Eu sou um pastor muitas por aqui. Mas eu vim te falar algo que o que não tampou, ainda que nós passamos luto, nós conversamos aqui muitas coisas, mas no livro de Deus não é apagado o que nós fizemos, não. Não foi apagado. Pelo contrário, foi escrito com caneta de ouro. Eu vou te dar um testemunho antes que chegue o grande dia, né, da igreja fazer festa. A Igreja Pentecostal Ministério Chama de Fogo e Fé, localizada na rua Armínio Pereira, na cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, no país do Brasil. Aqui foi direcionado por Deus com a direção geral do pastor Simão, nosso amigo, e também pelo Daniel Evangelista, que vai fazer 2 anos que foi consagrado evangelista pelo pastor, mas vê essa consagração de Deus para o pastor comigo, que nós somos usados por Deus. A inauguração da sede de igreja pentecostal, Ministério Chama de Fogo e Fé, no mês de agosto, dia de sábado, dia 12 do ano 2017, foi aberta por intermédio pela voz de Deus para com Simão, não que eu não soubesse, mas vinha agir ao seu favor. Deus manda falar para vocês todos, que estão aqui conectados, ouvindo, desde a 12 de agosto de 2017 até aqui, o Espírito Santo de Deus, ele agrada de vocês, ele ama vocês sim, mas Deus manda falar o que está te impedindo de estar aqui é o conserto perpétuo, eternamente, que você tem que fazer com Deus. Mas ele manda te falar que se você converter o seu coração e converter de todo o seu coração, ele vai mudar a sua sorte, como muda a nossa, mudou e vai mudar a sua cada vez mais, e até aqui. Eu estava com problema de carteirinha, eu não vi minha carteirinha, não. Ela descolou, achei que estava varrendo, não, para eu vi, Deus livramento, um vidrão de cola no pastor Simão ali. Olha, eu vou pôr exemplo muito assim, nós não entramos em detalhes, estraga a festa. Nós temos que pôr a festa feliz. Aqui vai pôr os anos de vitória, né? A igreja, esse é o WhatsApp de Simão, 31 984377890. Aqui é a bandeira do Brasil. Eu sou brasileiro, né? A igreja é localizada no Brasil. Simão tem uma descendência que eu esqueci, vocês me perdoam. O meu bisavô era italiano. Mas eu vim te falar que você vem no aniversário, em agosto. Porque nós já estamos em junho, julho, chegou. Mas você vai sair, mulher, que Deus manda te falar, com o ventre limpo, com o útero limpo, um coração limpo. E o homem, Deus manda falar que vai vir com o coração restaurado, puro, limpo, e as veias, e o humor, e a sorte mudada.
Amém? Em nome de Jesus, que essa glória do Senhor é estendida sobre toda a igreja, a todas as localidades, todas as películas, partículas de areia, de tudo. Deus manda falar para vocês que aqui foi consagrado. Deus, com as suas próprias mãos, começou a moldar o ministério, pôr em jeito para que crescesse para ir até vós, que é vocês. Porque existe uma vogal, às vezes vocês vão perguntar, vós, que o significado de vós não é só eu, mas vós que está assistindo. Nós somos todos nós que estamos dedicando e ouvindo. A palavra plural S é todos, entenderam? Porque existe plano, é um, planos é mais de um. Mas aproveitando também, vocês que vêm, que vocês sentiram o coração de ajudar essa obra precisa de ajuda. E ajuda que vem de Deus. Entenderam? Porque o pastor Simão é e sempre foi dizimista fiel. E o dízimo vai para casa do Senhor para ajudar a obra. E eu também sempre fui dizimista ofertante fiel. E sempre entreguei o que é de Deus e ele também, ele e eu. Mas se você não pode ajudar, não que eu te obrigue, que Deus te abençoe, legal. Eu já cumpri, foi mais de 500, 800 mil votos, entendeu? Que eu fiz a Deus de papéis. Mas eu vim te dizer que eu não quero te prejudicar. Às vezes você vê no celular uma pessoa te prejudicando, falar de uma obra. Deus, eu vou te provar e com certeza você vai entender. Presta atenção. Deus não usa um homem muito rico, não, irmãos. Não, Ele não usa. Eu vou te falar para você a necessidade de concentração do pensamento do Senhor. Existe uma criança rica, recém-nascida, e existe um recém-nascido que é pobre. E vai crescendo recém-nascido rico, e vai renascendo e nascendo o recém-nascido pobre. Qual é mais fácil do Senhor lidar mais obediente? O recém-nascido rico ou o recém-nascido pobre? Porque o pobre precisa e ouve, mas o rico já tem, não quer ouvir. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Vou orar pelos dizimistas ofertantes neste momento também. Soberano Deus, eterno Deus, neste momento eu oro ao Senhor que abençoe os dizimistas, entrega a vitória, entrega a bênção, entrega tudo que você queira, Senhor, para eles, que ajude esta obra, que não pare, não feche as portas e nem as mãos, porque essa obra é de Deus e eu tenho fé que nós já saímos abençoados em nome de Jesus. É um pela glória do Pai, 2 pela glória do Filho e 3 pela glória do Espírito. Somos vencedores em nome de Jesus. Vamos orar? Em nome de Jesus. Aleluia. Só um momento. Ô glória, trouxe meu tecidinho aqui. Parece um pão de chão. Isso aqui é na flor lá de... Seja de Paraíba, de Pará, da Bahia. Por isso que eu vou me enjoelhar. Até eu ter condições de comprar um tapete. Tapete menor. Bolso, tapete eu uso direto. Muito tempo que eu não beijo ele por aqui. Ó Deus, vamos orar? Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa minha ofensa, assim como nós perdoamos que tem ofendido. Não me deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Soberano Deus, eterno Deus, que no nome do teu Filho amado, abençoa o pastor Simão, Senhor, a família dele. Ajuda e age na vida financeira, espiritual, conjugal, ministerial, material, na vida amorosa, sentimental, conjugal, na saúde. Ajuda a minha família também, Senhor. Porque eles tem uma menina que está precisando de oração, que o Senhor me mostra. O meu pai, Paulo César, foi ter ela na porta. Abençoa, Senhor, a irmã do pastor Simão, Maria Betânia, o irmão dele Aparecido, o irmão dele Jorge, a esposa do Jorge, seu filho, o esposo da Maria Betânia, os 2 filhos, o Aparecido, sua esposa Luiz, dando deles a vitória, concentrando seus pensamentos, Senhor, na vitória deles.
Abençoa o pastor Simão, a esposa dele está chegando. O Senhor está me mostrando todos os dias que ela está vindo para ficar com seu namorado, seu noivo. Ó Deus, abençoa a vizinhança do bairro São Pedro, Alabassu e Briandarai. Porque eu tive a resposta quando eu estava lavando o carro ontem, o Capão Redondo está aí para ver a galera, né? Pessoal abençoado aí de Ponte Nova. Deus, neste momento, eu peço ajuda em oração na vida dele. Os profetas vêm aparecer até ele, entregar para ele o que ele precisa, que às vezes não, mesmo que vem de mim, que o Senhor tem para entregar para ele, ajudando ele em todas as áreas. Peço, Senhor, ajuda para minha mãe, Maria Aparecida, de Paulo dos Anjos, o meu filho Samuel, Maia dos Anjos, né? A minha namorada, esposa, aonde ela estiver, o Senhor me mostra, quase ninguém conhece ela dentro de Pontinal, que ela é simples, sempre ficou dentro de casa, e há 12, 13, 14 anos, 16 anos que ela fica dentro de casa, ela não tem filho. O Senhor abençoa ela, o pai e a mãe. O Senhor também abençoa, Senhor, em nome de Jesus, Paulo César, minha mãe Meire, né? Meu pai Paulo César. Visita a Maria Paula, Senhor, jogando todos os males por terra, toda obra de inveja. A Isadora. Eu oro pela vida de Mariana, Decano, Talabassubiandaramanaia, Subiandarai. A minha irmã, Senhor, tira todo o laço do passarinho, conserta a cabeça dela. Oh, decanta labassubriandaramanaia, sébia. Ó Deus tremendo e Deus amado, visita a vida financeira, visita a vida sentimental, dai o livramento, Senhor. Dai o livramento, Senhor, para ela, para a menina dela e a família dela. Dai o livramento, Senhor. Contempla, Senhor, a ação desta moça, Iriananaia, Sérvia. Contempla, Senhor, a ação dela. Muda a vida dela. Vai mudando, Jesus. Muda, muda, muda. Porque ela é escolhida de Deus, que o Senhor me mostrou, me mostra para essa obra. Isso, Senhor, desfaz. Desfaz todo laço. Laço da morte, sai! Sai, laço da morte, sai! Em nome de Jesus, dela vitória, em nome de Jesus. Visita em nome de Jesus o bairro São Pedro, em nome de Jesus. Os moradores onde faz a sede, o bairro palmeirense, ó Deus querido e Deus amado, visita também o bom pastor, ó Deus querido, visita lá embaixo o Palmeiras, Senhor, aonde estão, Senhor, 2 ou 3, como os santos dizem, ó Deus querido e Deus amado, os homens, as mulheres, as crianças, os jovens, como homens, mulheres e moços, chefes, ó Deus, abaixa aqui o supermercado, Senhor, o preço, porque o preço ainda está salgado. Abaixa o supermercado, os preços dos alimentos, abaixa o leite, cantalaia. E o Senhor está me mostrando que também foi feita a obra de macumbaria, de feitiçaria, Alabassubrianda, lá em Juiz de Fora, querendo para São Paulo, minha vida, Simão, para que nós gastássemos o que nós tivemos e elevasse a vida como se fosse a gente tivesse muito e saia gastando e fazesse nós comer muito além do limite e não enchesse. E essa inveja caiu, viu, pastor Simão, só macumbaria, viu? Em nome de Jesus, tá, meu irmão? Daqui a pouco parece. Porque Deus preenche o nosso corpo com o Espírito, visita a vida financeira minha, Simão, todos estão orando, os cartões, porque se eu uso débito, porque condição eu não tenho, não diferente de Simão, porque Simão é nosso irmão em Cristo, nosso amigo, desfaz, Senhor. Visita Ponte Nova, Rio de Janeiro, visita, Senhor, São Paulo, todos os estados do Brasil, todas as cidades, todos os municípios, os postos de saúde, que os prefeitos, Senhor, dessa cidade fora venham ajudar uns aos outros, em nome de Jesus, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Eu vim dando testemunho e conversar um pouco com o povo da África, com o povo do Moçambique também, que eu vi que vocês chegou nos meus ouvidos, aos olhos do Pai, do Filho, né? E do Espírito Santo de Deus, que vocês estão passando uma certa dificuldade.
Mas eu vi Moçambique, comentei com o Simão, que eu abençoo lá dos altos som, meu amigo Simão. Ele viu um milagre também que aconteceu em Moçambique sobre alimento que foi fora do normal de abundância, como no princípio da Bíblia, desceu foi muita bênção se alimentar e financeira, e não é pouca não. Ah, é um milagre, eu não vou ficar testemunhando, senão aí o inimigo, ó, pá, cresce o olho, tem que crescer o olho, né? Sair na bênção, né? Simão questionou comigo que vocês até mesmo estão pedindo a obra de Deus ajuda. E nós vamos te ajudar cada vez. Ele te ajudou, foi a oração dele, e eu vi panela assim, como se fosse de 1,60 m, 1,50 m de altura, na largura mais ou menos de 1 metro de comprimento, e muito feijão, com legumes, salsicha e tal. E mais de 1000 laranjas cortadas, mais um lençol cheio de balas, e foi algo surpreendente que Deus te abençoou. Vocês são terra fértil, sim. Vocês entendem. Se a terra não tem casa e vocês comprarem semente, para plantar o que o pastor Simão plantava, muito, vocês vão colher, e vocês vão colher aquilo que vocês plantaram, que Deus manda falar. Vocês pegam uns 2 pacotinhos de, não é caro, de como se fosse, eu posso falar, de feijão e de mandioca e planta, e rega todos os dias. Ainda que sobra uma planta, vai estar debaixo da terra, e assim vai ser prosperidade. Não que nós não temos, ou tem, nós não temos totalmente, mas o nosso Deus tem poder, e creia que tudo que planta nessa terra corre. Às vezes vocês estão passando por isso, vocês vão ter para comer e até mesmo vender, e virão e serão agricultores e vendedores que Deus manda falar para vocês, tá? Em nome de Jesus. Vamos louvar o hino da cristã em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar o hino da cristã, número 193, em nome de Jesus. A alma batida. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve a dores findas, no dia alegre da sua vinda.
Se Cristo tarda, espere ainda, mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Vamos louvar o hino da Paquistã, número 186, 186, de valor em valor. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim desta liça, combati o combate de amor, é coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Só um momento em nome de Jesus. Só um momento. Nossa, irmão, você tá muito ocupado, hein? Ah lá, passou aqui. Aqui. O espelho, mas é um... Deus não vai te falar, e me falar, foi somente nós. Ele deu um ponto final na nossa vida financeira, sentimental na sua, celeste, material, conjugal, ministerial, amorosa, na vida, em todo sentido da vida, nessa luta que nós estamos passando. E a partir de agora vai tudo andar conforme que esse desastre que aconteceu conosco, sim, foi permissão dele, mas ele não quer mais viver o fim agora, nesta luta que passou. Porque Deus nos mostra que a Luciana missionária, ele falou também com vocês, a luta também é mais fácil. Nem essa palavra ele quer que fala com nós dois, porque ele precisa de nós dois continuar essa obra e dê o fim dessa luta, tá? Não tá, meu irmão? Tá? É que tá, eu vou lá. Você tá passando? Tá mesmo, em muito poder. Tá passando. Tá? Tô aqui, tá, Simão? Aleluia. Em nome de... Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Né? Em nome de Jesus. Só um momento. Aleluia. Ainda abre esse número 210 em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ainda abre esse número 210. Fala, fala, Senhor. Fala, fala, Senhor, nesta hora. Que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura. É mais sábio, me faz no porvir. Ó, bendito teu nome em eterno. Que tu falas a quem escutar. De saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de todo fervor. Pois estou pronta a seguir-te com zelo, pelas tuas veredas de amor. Ó, bendito teu nome em eterno. Que tu fala a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso, são conselhos muito ricos de amor. Ó, bendito teu nome em eterno, que tu fala a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Aleluia, glória a Deus. Oh, grecanta labassui andarai. Aleluia. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em teu peito. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora, Deus vai tirar você deste vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi Emílio separado para vencer
e reinar com ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Lá no Egito trouxe as pragas, humilhou um tal de Faraó. Exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Ele é mesmo um campeão. Eloi, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Lá no Egito trouxe as pragas, humilhou um tal de Faraó. Exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz da morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Ele é mesmo campeão. Eloi, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Faz da morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Ele é mesmo campeão. Alabassi. Tu me canta na gacebre, anda lá, manaia sebe. Ui me canta na gassubriei, viúva, lá sebre, anda lá, manaia sube. Me revela, pastor Malheiro, a voz de Deus, Siri anda lá. Que você está querendo vender este carro para ter canto e mais um. Ai, Delanda, Deus te entrega a vitória e te vende este carro e te dá um trabalho que você pediu do valor de 24.762. Amém? Já é seu. Até aqui, em nome de Jesus. Vamos passar o par do dízimo das ofertas. Esse é a chave Pix do pastor Simão, com o WhatsApp dele, o número dele, 31984378890. Vocês que ajudam essa obra, obrigado. Se vocês não têm condições, Deus abençoe e te multiplique do mesmo jeito. Que grande é o Senhor na sua vida e dos seus sonhos. Vou lembrar aqui os 3:10, porque o Senhor me ordena, sempre que puder, te ensinar o que é de Deus, o que é do homem e da mulher, é do homem e da mulher. Mas o que não é de Deus, ele também não aceita. Aleluias. Livro de Malaquias, antes de Mateus, que diz: o anúncio da vida do Senhor procedido pelo seu anjo. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dias minha casa tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E ainda Deus não como encarar, ele questiona ainda. Você entrega para você ver o dízimo e a oferta, que eu te mostro, eu sei o que eu faço. Eu te dou casa, te dou carro, te dou salvação, te dou cura, eu te dou tudo, porque eu sou o dono do ouro e da prata. Do próprio Deus falando, eu sou Deus, eu sou honesto contigo, para você devolver e ser honesto comigo, que sou o teu Deus. Porque se eu bater de frente e você estiver do mesmo jeito que eu quero, você vai ver a glória de Deus em todo sentido da sua vida. Amém? Vamos passar a paz da oferta em nome de Jesus. Volta a oferta. Você às vezes faz voto no coração. Eu já fiz muito. Como, aleluia, voto do livramento, sangue de Jesus tem poder, eu e minha casa serviremos a Deus, toda a família, minha família será salva, libertação, voto da salvação, portas abertas, e tudo está se concretizando aos poucos. Vamos lá? Em nome de Jesus, e obrigado dessa obra. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará.
lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem ajuda com alegria, lá no céu brilhará, e Deus recompensará. E o Senhor recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus filhos que te ajudam de bom coração, dando a eles gozo, paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Ó glória à bacia. Eu já entreguei na igreja 65 centavos de oferta, Deus aceitou e me deu, explicou muitas vezes mais. É o ato, a honestidade para com a obra dele e com ele, que ele é mais justo que o nosso Pai. Vamos passar a parte da pregação, que está localizada em Êxodo, capítulo 13, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Só um momento. Ó Deus eterno, Deus amado, nesta hora, nessa casa, nesse templo do Senhor, neste momento nós viemos te agradecer por todos os momentos das nossas vidas e da minha vida também, que eu vim neste ministério a falar a palavra do Senhor, amando a sua obra, amando o Ministério Chama de Fogo, adorando a Deus, continuando esta obra que muitos vêm ser alcançados e muitos vêm aceitar Jesus, como o pastor Simão. Simão sempre está me ajudando, me servindo, e o que eu puder, que está difícil para melhorar, eu vou ajudar ele. Que o Senhor, neste momento, nos ajude a pregar o Evangelho, que essa obra venha ficar muitas e muitas décadas e décadas, e que esta palavra entre no coração do teu povo, em nome de Jesus. Aleluia. Êxodo capítulo 13 até o versículo 19. Capítulo 1 até o 19. Os primogênitos são santificados a Deus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santificai todo primogênito que abrir, todo amado que dentre os filhos de Israel, de homem e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com a mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vossais. E acontecerá que quando o Senhor te ouve, mentindo na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos hebreus, dos jebuseus, a qual jurou a teus pais, que te daria terra de maná, leite e mel, e guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia verá a festa ao Senhor. 7 dias. E naquele mesmo dia farás saber o teu filho, dizendo: isso é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre a tua mão e por tua lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Porquanto, com a mão forte o Senhor tirou do Egito. Portanto, tu guardaste estatuto ao seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que quando o Senhor te ouve mentindo na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado. Aleluia. Apartarás para o Senhor tudo o que haver amado, e tudo que haver amado o fruto dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, tudo que haver amado e a jumenta, resgatarás com o cordeiro, e se não resgatardes, colherás a cabeça do primogênito do homem, entre teus filhos resgatarás.
Se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunte dizendo que é isto, diz-lhe o Senhor nos tirou da mão do forte do Egito e da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para nos deixar ir, o Senhor matou o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Primeiro, por isso eu sacrifico o Senhor os machos e tudo que abre, amado, e porém todo primogênito, os meus filhos, eu resgato. E será por sinal sobre a tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou da terra de com mão forte. Deus guia o povo pelo caminho. Versículo 17. E aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estavam mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo se arrependa, vendo a guerra, e torne-se ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho, e subiram os filhos de Israel na terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajumentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Até aqui, em nome de Jesus. Existia um povo naquela época que era um termo de servidão a um rei que não era evangélico. Eles serviam, se enfadigaram de trabalhar, ter que trabalhar para sustentar sua família, para ganhar poucas pratas, que significa dinheiro. Mas eles serviam com fé que um dia sairia do palácio para servir ao Senhor, que era o sonho daquele povo, que hoje em dia ainda existe o povo que sonha servir a Deus. Mas nós devemos dedicar o nosso tempo totalmente, dedicar a Deus mesmo. Eu conheço a Bíblia e sei o que pode e o que não pode. Mas eu vim te falar, se o teu desejo é servir ao Senhor Jeová, ao Senhor Javé, ao Senhor Jesus, ao Senhor Santo Espírito Santo dos anjos, não perca tempo, porque hoje Deus te chama. Porque há muito tempo Javé tem me falado, o próprio rei Javé, que está agradando da minha presença perto de Simão, meu irmão em Cristo, meu amigo, que eu precisasse, ainda que eu esteja perdendo muita gente da minha família, que estou perdendo meu pai, ainda que eu estivesse triste, ele estaria do meu lado nesta obra, servindo com meu amigo Simão, porque Deus conversa com o pastor Simão e revela o oculto profundo. Mas eu vim te dizer que aquele povo, porque quando aquele povo saiu daquele cativeiro que o rei não deixava eles servirem, homens e mulheres, crianças, eles foram. Eles foram. Mas eles saíram de lá. Mas Deus mandou tanta praga, peste, até mesmo serpentes, para mostrar ao rei que ele estava errado. Errado. Mas quando Moisés conseguiu a guarda daquele povo sair daquela servidão, eles começavam a caminhar e servir a Deus, gritando, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque o sonho daquele povo era parar de servir um rei, mas servir o próprio rei, Jeová Javé, e quando eles começavam a falar, porque o próprio rei, quando o rei ficava estressado, pegava o primogênito, tanto o menino ou menina, como também animais, sacrificava lá e assim mataram. Mas Moisés, em sua prudência, jogado na rua, mas o rei pegou ele por interpretar sonhos também. E quando o rei pegou Moisés, pegou para ele governar dentro daquele palácio. É o que Deus quer te dizer. Você não entrega o dízimo, você não entrega a oferta, só pensa no copo de cerveja e no cigarro na mão. Mas a partir da hora que você pensar em entregar o que é de Deus, ele vai pensar em você.
Porque Ele é o Deus tremendo. Ele é o dono da riqueza. Ele é o dono das portas das empresas abertas. Ele é dono do banco central onde sai a nota e a moeda. Ele é dono do dólar. Ele é dono do euro. Ele é o dono do centavo. Ele é o dono do reais. Cuidado, vocês que roubam o que é de Deus. Tá? Que Ele manda dizer: o que é meu ninguém põe a mão, diz o Senhor dos Exércitos. Porque Deus me revela na palavra que eles caminhavam sobre os céus e a terra, sentiam fome. Moisés, com o teu cajado, falava com Deus: manda alimento para este povo que está comigo há muitos dias, Senhor. E o Senhor mandava. Mandava peixe, mandava costelas de boi, carnes de porco, linguiças, fogo, água, suco de uva, vinha. E eles foram. E eles não questionaram nada com Moisés. Porque eles chegaram numa terra prometida que mana leite e mel. Só um momento. Você pode perceber que essa palavra mana leite e mel, maná leite e mel, você já reparou que se você pegar um copo de leite, uma xícara, um copo, e pôr um pouco de mel, misturar na colher, fica gostoso, né? Tanto quente como frio ou morno. Roda canta labassubriandaramandaya sébia. O mesmo Deus decanta laia. Manda não somente leite e mel, mas manda o que tu desejas. O que o teu coração pede. O que tua alma deseja. O que o teu prazer é grande. Porque quando você está clamando ao Deus vivo, você simplesmente está clamando o seu Criador, o teu Senhor, quem te formou. E quando você faz algo que às vezes você acha que está te atrapalhando, aí você está te acertando. É nos erros mesmo que Ele ama. Porque santo é Jesus. Quando você acorda nas madrugadas, Ramandaraia sube. Para beber um copo d'água. A primeira coisa que você deve pensar é de Deus. Decanta lá, é súbia. Você clama a Deus, você ora, você sente saudades, entes perdidos pelo mundo, pessoas que já morreram em Cristo Jesus. Mas eu vim te dizer, Ele se importa com você, o Deus Javé Jeová. Ele se importa com você. Você não está dando atenção para Ele que Ele me mostra. Porque Ele manda você ler a Bíblia e também aceitá-lo, o Filho dele, que é o teu rei, que quer te salvar. Amém? Mas continuando, Alabassub cantarai sub. E ele diz no versículo 17: e aconteceu quando o faraó deixou ir o povo, Deus não levou o caminho da terra dos filisteus que estavam mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo se arrependa, vendo a guerra e torne-se desperdido. Aquele povo precisava se converter nos seus atos, às vezes pode ser indecência, lascívia, luxo, né? Eu não tenho luxo. Eu não tenho lascívia, ninguém aqui tem. Mas eu vim te dizer que do teu acordar até o teu deitar, ainda que muitos foram mortos, sepultos mortos, Deus manda te dizer que Ele conhece o seu acordar, o seu deitar, a sua atitude. E se Ele diz que você está vivo até hoje por causa dEle, porque por causa dEle é. Porque a morte é como um sono. Você está dormindo, você não sabe o que está acontecendo, uma hora para outra, parte.
Você já pensou, parou para pensar, você viver a vida toda e não prestar tempo na salvação que nós te damos a oportunidade de ser salvo? Tem dois lugares. Um é o céu, o outro é o inferno. Eu sei que cansa. Mas Deus sabe também que o filho dele cansou de fazer a obra e trabalhar. O filho dele era Deus. O filho dele era carpinteiro. O filho dele sentava em meio de doutores. O filho dele é o rei da glória. E diz ainda, muitos. Aquele povo não se cansava. Eles tinham sede. Deus mandava ali na frente um poço de águas limpas. Quando Deus fala contigo através da palavra, meus irmãos, as minhas irmãs, você tem que entender algo, que a própria boca de Deus está conversando com vocês. Não é o evangelista Daniel. O evangelista Daniel é simples, pobre, não tem condições quase nenhuma. Mas eu vim te dizer que eu posso até ser pobre e ter condições nenhuma. Mas eu vim te dizer que eu estou mesmo passando dificuldade. Mas Deus tem ouvido o clamor do pobre evangelista Daniel dele. E por amor do Daniel evangelista pobre, Deus mata-se num suspiro de tão simples que eu sou. Eu sou simples. O pastor Simão me conhece. Eu sou simples, eu tenho amor no meu coração e nem quero ser rico. Mas uma coisa eu vim te dizer. Deus detesta que mexe com um dos seus pequeninos. Simão é simples, gente boa. É melhor que entre um camelo numa agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu só vim te dizer que Deus, lá do céu, contempla tudo que nós e vós fazeis. Porque se Ele te dá, porque Ele te ama. Mas Ele também tem testado muito o povo dessa terra do Brasil, que Ele está me mostrando. Deus está me mostrando que eles fazem o que querem. E eu, o pastor Simão e alguns profetas, faz até o que nós nem queremos, para agradar o coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mas Deus vem testando a terra, no Brasil, para o feriado à vontade, mas Ele manda dizer que a misericórdia dele se acendeu e muitos estados e cidades saiu a luta suas e vocês, empresa, prosperaram totalmente, milionariamente a mais. Amém? Até que, em nome de Jesus, vou passar a parte das revelações divinas e a pregação é que vocês seguem e sirvam e caminhem com esse Deus vivo. Aleluia! É glória ao Pai, é glória ao Filho, é glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que Deus nos deu a vitória. É o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Só um momento em nome de Jesus. Ô Simão. Aleluia. Aleluia. Eu vejo duas alianças de prata e vejo duas de ouro. Deus manda dizer que o seu namoro é santo com essa moça aí, viu? E você já está conversando com ela. Não precisa de preocupar. Você conversa com a moça, Deus manda falar que te entrega a aliança de prata e a de ouro de uma vez, tá? É ela mesmo. E vai te fazer feliz. E Deus vai te dizer que Ele mudou sua vida financeira por causa de ti. E você sabe, porque Ele precisa dessa ajuda nessa hora, tá? E você está salvo, tá, meu irmão? Em nome de Jesus. Até, pode terminar aqui, Simão? Pode terminar. Pode? Não tá certo. E a última revelação é para missionária Ingrid. Você tem um sonho muito grande, missionária Ingrid, que Deus me mostra que você ama muito seu pai e a sua mãe. E Deus manda te falar que dentro, missionária, de 7 dias, o seu pai sai do hospital
e recupera em casa. Amém? Até aqui. Vamos terminar? Em nome de Jesus. Ó Deus querido e Deus, mandará, subricanta na maia sébia. Ó Deus, nós determinamos que neste momento, ao terminar o teu culto, da tua casa, no teu reinado sobre muitas almas, termine o culto e que todos voltem e fiquem em paz, e todos fiquem na paz do Senhor Jesus, em teu trabalho, em tuas finanças e em todas as áreas. Vamos pedir a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Está terminado em nome de Jesus. Obrigado. Ô Simão, posso usar seu banheiro aqui? Pode usar lá. Obrigado, tá, meu? Terminou ali. Não jogo nada fora.